Olá pessoal, esta aula será dividida em dois vídeos. No primeiro vídeo a gente vai mostrar como que se dá a lógica em Aristóteles, até o silogismo dialético, e depois a gente vai mostrar um pouco mais a lógica nos dias atuais. Mas essas duas aulas, elas não vão tratar de toda a lógica e resolver o problema da lógica, é apenas alguns elementos de lógica para termos um panorama de tudo isso. Evidentemente, a gente vai começar com Aristóteles, porque é o grande fundador da lógica. Então, não se preocupe muito que os conteúdos serão rápidos, mas é para a gente ter uma ideia panorâmica do que seja a lógica e as suas múltiplas aplicações que pode ter nos dias atuais. Então, a lógica é um instrumento para a gente fazer ciência, né? Ela basicamente é uma coerência entre aquilo que a gente pensa e aquilo que é expressado. Porque quando eu penso no tempo, imediatamente, a palavra imediatamente é um pensamento de tempo. Ontem é outro pensamento de tempo. Então, a noção de tempo é uma noção que minha razão trabalha, né? De diferentes formas, mas essa noção de tempo. Então a linguagem tem que expressar de maneira autêntica essa informação do tempo. Então vamos entender então como funciona essa coerência entre pensamento e linguagem. Para começar, um desenho do Oiticic que mostra quadrados aí, né? Retângulos. O que é um retângulo? 4 ângulos de 90 graus internos. Diferentes formas. Essa é a lógica que está. O atributo principal dessa imagem é essa questão aqui dos retângulos, né? Numa pintura. E os elementos da tabela periódica? A química, quando começaram a descobrir os primeiros átomos, os primeiros elementos químicos, isso é agrupamentos e o estilo dos átomos, foi pensado uma forma de organizar esses átomos, da forma como eles reagiam, como ele é composto. Então, adotou-se esse desenho, nada bonito, né? Aqui tem uns espaços no meio, a gente, do ponto de vista estético, eu gostaria de emendar aqui, não é verdade? Mas aqui tem uma lógica pensada para a funcionalidade racional ou para a gente comunicar o que se sabe de conhecimento científico em relação à química, por exemplo, né? Aqui no caso, em relação à arte, fazer uma análise da geometria. Então, lógica está em todo lugar na linguagem do computador e assim por diante. A linguagem lógica, ela é parte do pensamento para a expressão, né? As jogadoras, por exemplo, as jogadoras tiveram um bom desempenho nessa partida. Fernanda jogou nessa partida. Logo, Fernanda jogou bem. Então, se eu tenho uma premissa que eu digo, passo uma informação em relação a uma pessoa, as jogadoras, né, o grupo de pessoas, a pessoa Fernanda, e faço um encadeamento desse raciocínio que ele é correto, é adequado, é válido, portanto tem lógica, né? E aqui eu tenho um conteúdo, tenho uma partida, sei lá, de voleibol, alguma coisa assim, tem uma pessoa e chego à conclusão. Agora eu posso não ter conteúdo. Veja aqui que impressionante isso. A pertence a Y e Y pertence a Z. Logo, A pertence também a Z. Veja que todos nós vamos concordar com essa informação e ela não tem conteúdo nenhum. Não fala de arroz, não fala de feijão, não fala de carro, não fala de cinema, não fala de partida de voleibol, não fala de pessoa. A, que é uma letra que representa qualquer coisa aqui, um símbolo pertence a Y, Y pertence a Z, portanto A pertence a Z. Está correto, A pertence a Z. Não tem conteúdo, mas tem lógica. Que interessante. Vamos ver quem que trabalhou isso aí. Foi Aristóteles. Aristóteles dividia a ciência da seguinte forma. Primeiro, em primeiro lugar, a filosofia primeira. Da metafísica, do pensamento racional, da discussões sobre Deus, da existência, do tempo, etc, etc. Depois as ciências teoréticas.
Aquelas que a pessoa via, mas não intervia, era da natureza. Por exemplo, eu diria que nessa ciência teorética seria a biologia hoje, a química hoje, a física hoje. Ok? Na época, para ele, era apenas contemplativa, porque ele não era uma ciência da experimentação ainda. Aliás, Aristóteles nunca fez experimentação, só demonstração racional a partir da contemplação. As ciências práticas é aquela da ação humana, mas sem mexer com o objeto, que envolve a retórica, a ética, que é o comportamento adequado, a poética, a oratória, a capacidade de falar, a discussão política, né? Então, são práticas que estuda o jeito de se falar, né? Convencer, a beleza da poesia, a entonação, enfim. São ciências práticas, convivência na sociedade. E as ciências produtivas, que trabalhavam com fabricação de alguma coisa ou alguma técnica. No caso, fazer uma casa, fabricar tijolos, plantar a agricultura, assim por diante. Então, fazia parte das ciências produtivas. A lógica não está em nenhum componente dessas ciências, porque a lógica é um instrumento para a filosofia primeira, é um instrumento para as teoréticas, para as ciências práticas e para as ciências produtivas. Era um instrumento para essas ciências. A lógica, portanto, ela é um conjunto de regras que vai organizar esse pensamento para essas diversas ciências. E essa organização estava escrito no livro Organon, né, que Aristóteles escreveu. E as principais características que ele apontava para a lógica era, primeiro, a lógica ela é um instrumento. Ela corrige, faz adequações ao pensamento e ao que é expressado pelo pensamento. Ela não tem conteúdo, ela tem forma, é apenas a parte formal. Ela parte do princípio que tem que ter conhecimentos anteriores, propedêutica, vários conteúdos anteriores de conhecimento pleno antes de fazer a investigação. Então, hoje a gente sabe que esses conhecimentos são científicos ou filosóficos, né? Também a lógica ela tem como característica ser normativa, ela cria regras para o pensamento seguir, né? Também, para a lógica, é importante que ela fundamenta a demonstração. Se eu tenho uma hipótese, vai verificar aquela hipótese, confirmar aquela hipótese. Se eu tenho uma conclusão, é aplicar aquela conclusão para ver se realmente confirma aquela conclusão, sempre partindo da demonstração. E também ela é geral e atemporal, que ela não depende do lugar nem do tempo, ela sempre será verdadeira, universal, necessária e imutável, né? Vamos lá então. A proposição é o principal objeto de análise da lógica aristotélica, né? O que é uma proposição? A proposição é quando eu pego um sujeito S e dou um predicado P para ele, né? Uma característica. O céu é azul, sujeito, céu, azul, predicado, né? Então, o silogismo é quando eu trabalho duas ou três preposições com um juízo encadeado, portanto, produz um raciocínio para chegar a uma determinada conclusão. Às vezes, isso cria problemas para nós. Por quê? A gente faz um raciocínio pelos princípios racionais da identidade, da não contradição, terceiro excluído, rapidamente, a gente acha que aquela informação está correta. Pela lógica, analisando, ela pode ser falseada. Vamos lá, alguns exemplos. Cara, estou com dúvida. Me disseram que eu sou ninguém. Mas se ninguém é perfeito, então eu sou perfeito. Predicado. Perfeito. Sujeito. Sou eu e ninguém. Percebe? Então, disseram que eu sou ninguém. Ninguém é nada, né? E se ninguém é perfeito, então eu sou perfeito. Se o nada é perfeito, não existe o perfeito do nada. Então tem alguma coisa errada aqui. Bom, vamos lá, seguindo. Lembre-se, toda regra tem exceção. Se isso já é uma regra e não tem uma exceção, então nem toda regra tem exceção. Aqui também parece um encadeamento lógico, mas tem alguma coisa errada. Ah, toma essa. Eu sou vagabundo e tenho tempo sobrando. Você trabalha e não tem tempo. Então, se tempo é dinheiro, eu sou mais rico que você. Percebe? A gente concorda com um certo encadeamento lógico, ou aparentemente lógico, que tem aqui. Mas tem alguma coisa errada. O que está errado aqui é admitir que tempo é dinheiro. Não necessariamente tempo é dinheiro. Claro, é uma expressão retórica,
que tem uma função de manifestar um pensamento pela linguagem. Mas não necessariamente tudo que está aqui é verdadeiro e é válido. Vamos lá. Aristóteles, então, trabalhava que as proposições têm 10 categorias. Uma delas é o sujeito, é o principal, substância, aonde se dá o fenômeno estudado, né? Ou sobre aqueles que se dá o fenômeno estudado. Depois, todo pensamento tem uma quantidade, tem um número. Todo pensamento tem uma qualidade, intenso, uma cor, um adjetivo. Todo pensamento tem uma relação de comparação, mais baixo, mais alto. Também de lugar, norte, sul, leste, oeste, né? Esquerda, direita, tempo, né? Quando eu trabalho, se é agora ou depois, instantâneo, conjuntamente, simultaneamente, ontem, amanhã, no futuro, são todas noções de tempo. Posição, está sentado, deitado, de pé, assim por diante. Posse, se tem posse de arma, está armado, né? Ou não armado. Então a noção de posse. Ação, é aquela ação de atuar, a pessoa ativa, né? Que vai ferir, que vai pescar, que vai andar, né? Passividade que sofre ação. Se a pessoa tem a posse da arma e tá a ação de ferir, o ferido é outra pessoa que sofre ação. Então, se tem alguém que sofre ação, é chamada paixão ou passividade, é aquela que sofre ação. Então vamos ver um exemplo na frase acima. Raio risca o céu de São Paulo durante temporal intenso. Vamos ver se nós conseguimos encontrar quase todas essas categorias de Aristóteles, porque com isso a gente vai indicar o que é, como está e como a nossa mente capta tudo isso sem pensar. Eu não penso em sujeito, quantidade, número, qualidade, relação, posição, mas está aqui. Vamos lá. Primeiro, sujeito, o raio. Estou falando do raio que risca, é o verbo, a ação, né? No lugar aonde? No céu de São Paulo. O tempo, durante. Veja, o termo durante só significa uma coisa, tempo, né? A qualidade, intenso, intenso. Podemos ainda ter número, o céu, o raio. Não estou dizendo os céus, os raios. Está muito claro que é um singular aqui, portanto, número é um raio. Não estou falando de vários raios. O raio, risca, ou só simplesmente raio, né? Se fosse plural, seria com S aqui, raios. Veja que a minha comunicação está muito clara aqui, que é um raio. É um número, uma quantidade. Então, o meu pensamento de quantidade está correto e está informando corretamente. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Também poderia dizer que quem foi riscado? O céu de São Paulo. Então tem uma passividade aqui, né? Aqui nós não dá para caracterizar bem a posse de algo, mas enfim, poderia ter comparação, também não tem relação de comparação. Mas enfim, nós conseguimos colocar a maior parte das categorias de Aristóteles aqui. Além disso, dentro das categorias nós temos algumas propriedades lógicas. A primeira propriedade é da extensão, que significa que um termo ele pode ser bastante abrangente de várias coisas, ou o significado dele é bem restrito. Por exemplo, um termo animal. A palavra animal tem uma grande extensão, porque dentro de animal está gato, homem, galinha, cachorro, etc. Mas se eu falar na extensão bem pequenininha, gato branco lá de casa, percebe? É bem singular, é o gato branco lá de casa. Então aí a extensão é bem pequena, porque significa apenas um indivíduo, né? Percebe então a extensão? Quanto maior a extensão, maior a abrangência de elementos, de significação, e quanto menor a extensão, mais próximo daquele objeto em particular. Aí nós temos a ideia da compreensão. Se eu tenho uma característica muito particular, muito singular, né? O gato branco lá de casa, então a minha compreensão é alta. Então quando eu falo animal, minha compreensão é baixa. Quando eu falo gato branco lá de casa, minha compreensão é alta. Então, os movimentos são contrários. Quanto maior a extensão, né? Astros celestes, é uma extensão enorme, envolve planetas, estrelas, galáxias e tal. Agora, se eu quero melhorar a compreensão, eu tenho que diminuir a extensão. Planeta, melhorou minha compreensão. Eu estou excluindo galáxias, estou excluindo asteroides, estou excluindo estrelas, e a minha compreensão melhorou, percebe? Então, quanto maior a extensão, menor a compreensão e vice-versa, né? Então, com isso, Aristóteles trabalhou com 3 grandes níveis para a gente compreender extensão e compreensão. Gênero é quando a extensão é bem grande e a compreensão é bem pequena.
Por exemplo, como eu falei há pouco, animal. Espécie, quando diminui um pouco a extensão e a compreensão melhora um pouco. Então, por exemplo, espécie, gênero animal, espécie vertebrado, que tem ossos. Já melhorou a compreensão. Indivíduo humano, homem, mulher. Né? Percebe? Então, eu parti de animal, vertebrado, homem. Agora, se eu colocar, por exemplo, a palavra bípede aqui. Vamos pensar, a palavra bípede que tem dois pés. Gênero, animal, né? Lógico. Espécie, eu posso colocar espécie bípede porque o indivíduo pode ser a galinha, pode ser o ser humano. Percebe que são bípedes, macaco, enfim. Então eu crio essas categorias, pode ser melhor ramificadas, mas eu pelo menos tenho 3 grandes categorias conforme a extensão e a compreensão. Perfeito? Vamos lá então. Toda substância é sujeito e as demais categorias, então, passam a ser predicados com o verbo de ligação ser em geral. Né? Então, o que significa isso? Quando eu fizer uma proposição, eu estou verbalizando, estou comunicando um juízo que no meu pensamento eu reuni ou separei. Por exemplo, S pertence a P. Né? Sujeito tem determinado predicado. S é P. Então, eu estou pensando, porque a casa é azul. Estou pensando que aquele elemento azul, que é uma característica da pintura, pertence àquela casa. Então eu uni o azul, reuni o azul com aquela casa, mentalmente, e expressei desta forma. Ok? Então, nem todo elemento de linguagem lógica é verdade. Só é verdade quando o que está separado ou reunido no meu pensamento e na linguagem está efetivamente na realidade. Percebe? Então, por isso que nós dissemos que lógica trabalha, às vezes, com informações que conduzem a um convencimento e tudo mais pela uma certa coerência, mas não é absolutamente lógica. Certo? Então, as proposições, de geral, elas são existenciais quando declara que o sujeito é de Curitiba, o sujeito é alto, ele é homem, ele anda. Ou é predicativo, quando atribui alguma característica mais intrínseca. Ele é justo, atribui ele o senso de justiça, ele é fraterno, ele, enfim, atribui alguma coisa, cola alguma coisa na pessoa, ou melhor, no sujeito. Né? Então, temos um exemplo aqui de proposição. Ó. Todo um quantificador, a quantidade, né? O termo sujeito, o homem, é uma cópula, que é o verbo, né, que é ligado pelo verbo ser, termo predicado mortal. Todo homem é mortal. Então, esses elementos identificados aqui. Vamos passar rapidamente para a gente compreender. Então, eu posso ter, segundo a qualidade, um sujeito tem determinada característica ou o sujeito não tem determinada característica. S é P ou negativa, S não é P. Então, vamos ver aqui. S é P. Ok? Aqui nós temos também alguns P's que são S e alguns S que são P, percebe? Alguns. Aqui todo P é S, ó. Aqui nenhum S é P e nenhum P é S. S não é P. Ok? Então, pela quantidade, pela qualidade é ou não é? Pela quantidade é universal, particular ou singular. Todos, alguns ou só. Específico, bem singular. Né? Aliás, a palavra singular agora em filosofia, para você usar também na língua portuguesa, é particular é quando é alguns. Singular é muito específico, muito indivíduo. Né? Aliás, que pleonasmo, né? Muito indivíduo. É a minha força de didática, que é individual, né? O singular. Então vamos lá, universal afirmativa. Todo S são P, todo S são P. Ou negativa, nenhum S é P, nenhum S é P. Particulares afirmativa, algum S são P. Algum S são P, algum S são P, olha aqui. Ok? Ou negativa, alguns S não são P. Alguns S não são P. Aqui, ó. Ok? Esse S aqui não é P. Afirmativa, esse S é P, esse S é P. Porque esse S não é P, esse S não é P. Ok? Bem singular, esse especificamente. Então vamos lá. Distinção pela modalidade. Então, o modo são 3, basicamente, quando é inevitável. Por exemplo, que um triângulo tenha 3 lados.
Esse aqui tem 3 lados, esse aqui tem 3 lados, todos eles são triângulos. Agora, triângulos equitângulos ou isósceles que estão aqui, né? Característica específica. Impossível um triângulo ser de 4 lados. Possível e hipotético um triângulo ser vermelho, azul ou laranja. Então, que pode ser, pode não ser. Então, essas 3 cores são possíveis nesses triângulos que eu estou dando um exemplo aqui, né? Então, quando eu falo isso, os 3 princípios racionais da identidade, não contradição e terceiro excluído já estão automaticamente entendidos pela pessoa. Então, só para relembrando, identidade é a definição da coisa, é triângulo, aquilo que tem 3 lados. Quando eu falo triângulo, eu estou dizendo que não estou mostrando um não triângulo, então não tem contradição. E quando eu falo triângulo e não triângulo, também não estou dando uma terceira opção. Então, também, essa forma de pensar não é o juízo, o nosso trabalho é de forma instantânea, compreensão imediata desses 3 princípios racionais. Eles são aplicados, então, também na modalidade, né? Vamos ver lá. A classificação na relação para o mesmo sujeito e para o mesmo predicado, ok? Então eu não posso mudar o predicado para o sujeito. E às vezes acontece, mas são falácias, são sofismas, né? Enganações. Quando eu tenho uma informação universal, nenhuma ou todos, com uma particular invertido, por exemplo, uma universal, toda a casa é azul, com uma particular, algumas casas não são azuis, eu tenho uma contradição. Então, vou dar um exemplo aqui. Todos os S são P e alguns S não são P. Ou nenhum S é P e alguns S são P. Então, essas informações elas são contraditórias. Contrárias. Universal particular ou universal particular invertidos. Então, quando eu tenho um universal, todas as casas são azuis, com uma particular invertida. Nenhuma casa, ou algumas casas são azuis, então eu posso ter uma combinação, que é possível, válida inclusive. Uma universal particular, vamos dar outro exemplo aqui, com particular com universal, e vice-versa, né? Universal aqui seria todas as casas, nenhuma casa é azul, e algumas casas não são azul. Ó, algumas casas são azuis, nenhuma casa é azul, algumas casas são azuis. Então daí eu teria uma contrariedade não válida. Então vamos ver aqui, todos os S são P e nenhum S é P. Eu tenho uma universal, todos os S, com uma particular invertida, né? Nenhum S é P. E alguns S, uma universal, uma particular com uma universal, ó, alguns S são P com a outra particular invertida. Alguns S não são P. Aqui no caso eu teria uma possibilidade válida, olha. Essa particular aqui com esta particular aqui, ó, particular, alguns S são P, alguns S não são P. Então, é possível, essa é uma possibilidade da informação ser válida num silogismo, segundo a relação no mesmo sujeito e predicado. Subalternas, em geral, elas são válidas, né? Quando eu falo uma universal afirmativa, todos os alunos da classe tiraram D, e o particular, o João estuda naquela classe, portanto, ela subordina, então ela é válida. Ou não, nenhum aluno tirou o A, então o João estudou naquela classe, portanto ele não tirou A. Então particular negativa, não tirou A. Então, são contraditórias, contrárias, subalternas. Meio complicado isso, mas resolveram esse problema com a criação de um quadrado lógico. Aqui vou fazer um pequeno exercício para entender o quadrado lógico. Nenhum aluno da sala tirou D. Onde é que está isso? Ah, aqui, ó. Universal negativa, nenhum S é P. E, uma proposição tipo E. João estuda nessa sala. Alguns S são P, então João estuda nessa sala, uma proposição vai para I. Logo, João não tirou D, particular negativa. Alguns não são P. Então, se nenhum tirou D, negativa, e não são P, então está subalterna aqui. Então essa afirmação está correta. Vamos ver se está correta? Nenhum aluno da sala tirou D, João estuda nessa sala, logo João não tirou D, porque nenhum tirou. Combinado, tá certo então. E, I, O. Ok. Vamos ver esse outro silogismo aqui. Todas as jogadoras tiveram um bom desempenho na partida. Todas. Todos os S são P. Uma afirmação tipo A. Né? Fernanda jogou nesta partida. Alguns jogaram nessa partida, alguns S são P. Então, I. A, I. Concluo que Fernando jogou bem.
Aqui também concluo que ela, a particular, pertence ao P, tem uma característica P derivada da subalterna, então A, I. Perceberam? Então isso aqui é apenas um exercício para entender como funciona o silogismo e nós vamos tentar trabalhar agora mais algumas características do silogismo para depois ter uma compreensão melhor. Então, o encadeamento do pensamento leva a gente a inferir determinada coisa. Se as informações são verdadeiras, são válidas, essa mediação faz um percurso para chegar a uma determinada conclusão, né? Então, Aristóteles trabalhou, é mediado, tem um percurso, é demonstrativo, seja por indução ou dedução, né? Indutivo do particular para o geral, dedutivo do geral para o particular. E as afirmações, se são verdadeiras, e esse percurso também é adequado, demonstrativo, ou a conclusão é necessariamente verdadeira desde o início até a conclusão. Okay? Então vamos ver aqui o silogismo clássico de Aristóteles. Ele diz assim, ó, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto Sócrates é mortal. Tá correto? Correto. Vamos, por partes, analisar cada frase dessa. Essa primeira frase aqui é chamada premissa maior. Essa segunda frase aqui é chamada premissa menor. E aqui é a conclusão. Agora, elas têm algumas características. No extremo maior, significa a palavra que está na premissa maior e na conclusão. Ó, mortal. Ó. Mortais, mortal. Ok? Estão nas duas frases lá nos extremos maiores. No extremo menor, tem uma palavra que está na premissa menor e na conclusão, que é Sócrates. Sócrates, Sócrates. E o termo médio é que faz a ligação, que faz o encadeamento, que cria a possibilidade da inferência do raciocínio, é homem. Ó, homem e homem. É o chamado termo médio, homem e homem. Então, todos os homens são mortais, vai ligar aqui, fulano e tal é homem, faz a ligação de que a conclusão do raciocínio é mortal. Porque se todos aqueles têm aquela característica, faz a inferência. Então, nesse sentido, ó, todos os homens são mortais, o termo médio são homens, retomando. O extremo menor, a palavra é Sócrates, e o extremo maior são os mortais. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, a premissa maior tem extremo maior mortal e termo menor homem, como já falei, a premissa menor tem Sócrates, a conclusão não deve conter o termo médio. Opa! Aqui está uma primeira regra das 64 que tem o quadrado lógico. Nós não vamos estudar tudo isso, mas só para ter uma ideia de como a lógica trabalha. Então, o termo médio não pode estar aqui na conclusão, porque o termo médio é um termo que dá a possibilidade da inferência do raciocínio, ok? No caso que são homens. Vamos ver na aplicação prática. Essa frase aqui, pessoal. Todos os estados, né, que está faltando plural, que todos os estados da região norte são banhados por rios da bacia amazônica. Mato Grosso é banhado por rios da bacia amazônica. Logo, ele é da região norte. Tem alguma coisa errada. Mato Grosso não pertence à região norte, não está correspondendo com a realidade. Mas num primeiro momento eu fui traído por essa informação. Ó, todos os estados da região norte são banhados por rios da bacia amazônica. Mato Grosso é banhado por rio da bacia amazônica, logo é da região norte. O termo médio está errado. Porque o que liga todos da região norte, o norte tinha que estar aqui. Então se eu falasse assim, todo estado da região norte são banhados por rios da bacia amazônica, Pará está na região norte, o termo médio mudaria para cá. Aí, logo, Pará é banhado por rios da bacia amazônica. Percebe? Então, seria o Acre, enfim, aonde eu queira colocar aí uma informação verdadeira com o termo médio coerente, né? Agora vamos ver uma outra informação, outro exercício, que é esse aqui. Nenhum mamífero é pássaro. Essa informação é verdadeira, viu, gente? Nenhum mamífero é pássaro. Algum mamífero é animal que voa. Veja, não estou falando que algum mamífero é pássaro na premissa menor. Eu estou colocando um termo menor aqui. Aqui é verdadeira essa informação e aqui é verdadeira a informação. Então eu posso concluir que algum animal que voa não é pássaro. Certo? Então, porque algum mamífero é animal que voa.
Então, algum animal que voa não é pássaro. Nenhum mamífero é pássaro. Então, esse animal que voa, ele não é pássaro, ele é mamífero, certo? Porque o termo médio mamífero liga nessas informações verdadeiras. Se as premissas são verdadeiras e o termo médio está aqui na premissa maior e na premissa menor, a conclusão é verdadeira. Ok? Então, essa informação aqui só para conferir, né, é só lembrar do morcego, que é um animal que voa e não é pássaro. Vamos ver esse outro exercício aqui. Todos os alunos do Campus Pinhais têm conceito A. Alfredo tem conceito A. Então ele é aluno do Campus Pinhais. Não é verdade, né, gente? Mas no primeiro momento não parece que está conduzindo para um raciocínio correto? E isso é muito usado em política, em discursos, em fake news, esse tipo de informação que altera a essência do encadeamento para uma conclusão falsa, né? Todos os alunos do Campus Pinhais têm conceito A, Alfredo tem conceito A. Está errado, porque eu tenho que ter o termo médio que é Campus Pinhais, né? Todos os alunos do Campus Pinhais têm que estar aqui na premissa menor, e eles não estão. Então, se eu falasse, todos os alunos do Campus Pinhais têm conceito A, Alfredo é do Campus Pinhais, portanto, Alfredo tem conceito A. Seria um encadeamento adequado. Mas às vezes a gente usa desta forma que eu falei aqui no início, de maneira incorreta, sem o termo médio, que desde o tempo de Aristóteles se ensina, e as pessoas até hoje caem na conversa fiada, né? Bom, nós temos dois tipos de silogismo, o silogismo dialético e o científico. O dialético, ele parte de premissas baseadas em opiniões, ele é para a retórica, para o convencimento, sem inteligência, é para emotivo. Ele às vezes acomoda argumentações contrárias e comportam falácias ou sofismas. Vamos ver aqui argumentações que comportam informações contrárias. Olha aqui. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la e pronto. Onde está o erro? O erro está aqui, gente. A preguiça é a mãe. Não, a preguiça, a palavra mãe aqui no sentido figurado, ela prepondera. Mas ela não é mãe, porque a preguiça tem filhos. A não ser que é bicho, chamado bicho preguiça, né? Mas a preguiça no sentido aqui de estar cansado, sem vontade de fazer nada, né? Sem aquele ímpeto de fazer as coisas, sem querer fazer ação nenhuma, chama-se preguiça, que é um defeito, digamos assim. Falou, é mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é mãe, é preciso respeitar. Aquele a mãe, ele é usado no sentido figurado, que é um qualificativo para a preguiça, e aqui a mãe no sentido daquela mãe nossa de ter respeitado a mãe mesmo. Percebe? Trocou essa argumentação, ela é contrária, usa informação contrária apenas para persuasão, para justificar a si próprio. E nós fazemos isso, viu, gente? Tem gente que usa isso, inclusive para justificar seu próprio comportamento. Então, a falácia, ela é um silogismo dialético também que é falso, né? O próprio nome já fala. Por exemplo, alguém pode dizer assim, se permitirmos que A aconteça, fará com que aconteça Z, Y, etc. Por isso não podemos permitir A. Aqui o político está dizendo, se houver casamentos entre pessoas do mesmo sexo, logo pessoas se casarão com seus pais, seus carros, seus gatos. Muitos irão aplaudir e concordar. Mas veja que tem alguns erros aqui. Primeiro, casamento entre pessoas do mesmo sexo significa que são pessoas, certo? Em geral, quando há casamento, tem a mesma idade, em geral, não é? Logo, ou as idades muito próximas, logo casarão com seus pais. Então, não. Seus pais têm idade muito diferente. Carros não são pessoas. Veja que usou uma informação falseada. Gatos também não são pessoas. Percebe? Então, se casamento entre pessoas do mesmo sexo é só um detalhe, né, de seres humanos. Continuam, por exemplo, sendo seres humanos. E daí ele coloca um ser humano aqui, seus pais, vai ter um detalhe que é genitora, que tem outro tipo de amor, idades diferentes, uma série de coisas, né? Carros, que é uma outra categoria, gatos, que é outra categoria. Misturam as categorias, né? Categorias, inclusive, de Aristóteles, e para fazer persuasão. Nós temos alguns outros exemplos de falácias, que falta a essência do significado. Um exemplo, generalização excessiva.
tudo que é raro é caro. Uma moto por R$1 é raro, logo uma moto por R$1 é caro. Bom, primeiro, nem tudo que é raro é caro. E dificilmente você vai encontrar uma moto por R$1. Porque não é pela raridade, porque ninguém faria isso, a não ser, evidentemente, o ferro velho. Mas daí também, né, não seria exatamente uma moto, né? Enfim, nós podemos concluir aqui de várias formas onde é que estão os enganos. Outra forma, falsa analogia. Quando elementos são comparados em situações diferentes. Por exemplo, tomei aspirina e fiquei bom, tome você também. Se o camarada está com câncer, está com outro problema mais sério, não é ser aspirina que vai resolver, né? Mas ele faz uma ligação direta, uma inferência, tentando fazer uma inferência para elementos de comparações diferentes. Deduções falsas. Quando uma condição da construção do silogismo é respeitada. Então, por exemplo, quando eu falo, assim como eu falei com a preguiça, né, que é a mãe de todos os vícios, né, o pensamento é como um produto do cérebro, logo é um atributo da matéria orgânica. Opa, o pensamento ele não é matéria, ele, portanto, o sentido de produto é no sentido do resultado, né, o resultado do cérebro, é o resultado do pensamento. O pensamento é o resultado do cérebro, não no produto no sentido de matéria. Logo, é um atributo da matéria orgânica. Não pode ser um atributo da matéria orgânica o pensamento. Toda matéria orgânica tem pensamento. Então, exagera na comparação, na palavra produto também, que é resultado, decorrente do esforço de, assim por diante. Então, deduções falsas a partir de algumas informações. Bom, gente, no próximo vídeo eu vou tratar sobre o silogismo científico. Falei um pouco do silogismo dialético, que é da persuasão. O científico ele tem premissas verdadeiras, universais necessárias, que permite conclusões sem refutações e sempre permitindo demonstrações, né? Muito usado na matemática, na linguagem da informática, etc. Tá ok? Então, até a próxima aula. Grande abraço a todos.